Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje, como nós tínhamos falado ontem, unidade por meio da diversidade. Vamos entender isso de acordo com a Palavra de Deus. No livro de 1 Coríntios ainda, no capítulo 12, estudando o livro de Paulo, amém? Muito bom. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia, como sempre, que Ele nos dá todo dia. Tanto o dia para nós, como também o maná espiritual, a sua palavra, e também o maná físico, que Ele nos dá todo dia. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por esse dia que o Senhor nos concebeu, a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras, e também o pão de cada dia que o Senhor dá para nós, tanto espiritual como físico. Graças te damos pela tua misericórdia e bondade. Obrigado pelo estudo de hoje, que é universidade, né? Que o Senhor nos explica, unidade por meio da diversidade. E nós vamos entendendo de acordo com as tuas santas palavras. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor abre para mim, para meus irmãos e minhas irmãs. Nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos falar de um assunto bem aproveitoso. Pessoas têm dúvidas também, tá? Vamos lá, tá bom? Em nome de Jesus. Muito bom. Unidade por meio da diversidade. Vamos ver o que significa isso, de acordo com a palavra de Deus. Deus sabe trabalhar com a unidade no meio da diversidade. Deus sabe de trabalhar, tá? Respeitando as ideias diferentes, respeitando os dons diferentes, tá? Não querendo, sobrepor o nosso dom acima, ou superior a outro dom do nosso irmão. Então Deus nos capacita a dons, mas não que nós se sinta superior a outros dons de outro irmão que tem, tá? Cada um com o seu dom, e você deve procurá-lo, porque Deus tem dom para todos, tá? Isto é unidade na diversidade, viu, queridos? Tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11, aí nós vamos ler. Quando Deus fala dos dons, proveitoso, e porque vem do Espírito Santo, é porque vem do Espírito Santo. Se não proveitoso, não vem do Espírito Santo. Se você tem um dom proveitoso, é porque ele vem do Espírito Santo. Se não proveitoso, meu irmão, com certeza não vem do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Vamos ler assim. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Deus te dá dons, através do Espírito Santo, para fim proveitoso. E ele confirma mais ainda, Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Uns têm sabedoria, uns conseguem mais sabedoria, e a outros, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Uns têm sabedoria, outros conhecimento. Diversidades, de dons que Deus dá. Deus sabe trabalhar com essa diversidade, unidade com a diversidade. Então ele fala assim, outros, no mesmo Espírito, a fé, tem gente que tem mais fé do que o outro, mas não significa que o outro não tem fé, tá? Há outros, o mesmo Espírito, dons de cura. Queridos, estamos lendo o verso 9. Há outros que têm dom de cura. Tem pessoas que têm os dons de colocar a mão na pessoa e orar e a pessoa ficar boa.
dons proveitosos, dons que Deus te dá para você aproveitar para a glória de Deus, manifestar ali, o Espírito Santo manifesta ali a glória de Deus, meu irmão, tá? Através de você, entendeu? Versículo 10. Outros, operações de milagres, pessoas que fazem milagres. Outros, profecias, tem pessoas que é especialista em falar em profecias, não é um profeta, mas ele é uma pessoa que discerne bem as profecias. Dons de profecias. Nós temos muitas pessoas que têm os dons de profecias. Tá? Ele fala assim, outro discernimento, do Espírito e uma variedade de línguas. Tem pessoas que têm línguas, e quando fala língua aqui, não é línguas estranhas, é línguas estrangeiras, que você pode ser capacitado a pronunciar a palavra de Deus para outras pessoas de outras línguas. Dons para tudo, meu irmão. Deus é assim, ele te dá um dom, você vai indo bem, ele fala, vou dar mais um dom para o meu filho, ele te dá mais um dom, eu vou dar mais um que é de cura, eu vou dar mais um agora que é de sabedoria, eu vou dar mais um agora aumentando a fé dele, e eu vou dar mais um dom agora de discernimento, de línguas, e assim vai. Deus vai aumentando os seus dons também, de acordo com você se esforça cada vez mais para conhecer o nosso Deus, o caráter de Jesus, o Espírito Santo vai te capacitando, tá? Outros, operações e milagres, outros de profecia, discernimento do Espírito, há uma variedade de línguas e outros capacidade para interpretá-las. Você veja só, não só tem as línguas, mas tem outros que têm capacidade de interpretar a língua que você está falando. Mas um só mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus te dá dons através do Espírito Santo individual. Cada um tem o seu dom. Deus vai capacitando as pessoas. Você está entendendo como que Deus trabalha? Quando Deus fala dons proveitosos aqui, que ele falou na Bíblia, é porque vem do Espírito. Sem proveitoso, não vem do Espírito Santo. Sem proveito, não tem nada do Espírito Santo. Tá? O verso 8 aqui que nós lemos, aqui mostra a sabedoria. Ou seja, dar conselhos. Pessoas sábias. Resolver problemas, dificuldades de outras. Pessoas que têm palavras sábias para falar, tá? Tem ainda a palavra de conhecimento, que nem nós lemos aqui, quando você conhece, Deus, as doutrinas de Jesus, você conhecendo Deus e as doutrinas de Jesus, você tem um discernimento, melhor e capacitado, Você... Quando você conhece a Deus, doutrinas de Jesus, quando você conhece as profecias, esses têm dons proféticos. Não, que nem eu falei, não é profeta, mas tem dom profético. Sabe interpretar bem a Bíblia e explicar bem as profecias. Você entende? Outros dons de cura, que nem nós falamos, outros dons de milagre, que nem nós falamos, que nem nós lemos na Bíblia, você lê o livro do pastor, eu recomendo, tá? Você ler o livro do pastor Pablo, Goya. Pablo Goya, Milagres após Milagres, é o título do livro. Eu digo, vale a pena, viu, meu irmão? Eu digo isso aí porque vale a pena você ler este livro de Pablo Goya, Milagres após Milagres. Tá? Tem mais dons de discernimentos, é uns dons quando você discerne um espírito, bom ou mal. Que nem nós falamos aqui, dons de discernimento, é quando você
consegue perceber que tem ali um espírito ruim e um espírito bom. Tá? Dons espirituais ruins e dons espirituais maus. Bons. Porque tem os maus, viu, queridos? Satanás não é uma ficção, é uma realidade. Tá? Tem o discernimento. E é dom quando você discerne o espírito bom e o mal. Você olha a pessoa e você percebe. Tá? Se ela está falando pelo Espírito Santo ou se ela está falando pelo Espírito maligno. Dons que Deus dá para você. Quando fala em línguas, que nem nós falamos aqui na Bíblia, tá? Fala em línguas, são as estrangeiras, que nem eu falei. Como foi usada lá em Atos capítulo 2, meu irmão. Ali Paulo não ficou pregando e falando em línguas enroladas que ninguém entendia. O dom que Deus deu para ele de pregar, na sequência Deus deu o dom de línguas. Como que foi assim? Várias nações e vamos dizer, vários países, que nem fosse hoje, estavam ali na pregação. E todo mundo ouvia na língua sua materna. Dons que Deus deu para ele através do Espírito Santo. E ele estava falando ali para um povo judeu, que de repente um povo italiano estava entendendo, que um povo inglês estava entendendo, que um povo alemão estava entendendo. Tudo na mesma língua deles. São dons de línguas. Não são essas línguas que ficam falando dentro da igreja quando o cara está pregando e fica falando você não está entendendo nada, porque ali tem pessoas que não entendem aquilo ali. Não tem um intérprete também para falar o que ele está falando. Você compreendeu, meu querido irmão, o que é dom de línguas? Dom de línguas estrangeiras. Olha, queridos, tem pessoas que fazem faculdade e tem pessoas que têm 7, 8 línguas de dons. Tinha um papa que ele tinha 12 línguas, ele falava em 12 línguas. E quando ele estava pronunciando a missa dele, lá no Vaticano, 12 línguas entendiam o que ele estava falando. Na língua materna. Você está entendendo? E quando o Papa se pronuncia, sempre tem um intérprete. É necessário, queridos. São dons que Deus dá para as pessoas, né? Quando elas se dedicam à palavra de Deus. São dons que Deus dá para vários pastores que conhecem várias línguas. Que falam em outras línguas. Pastores que é brasileiro que vai para a Alemanha e prega em alemão. Que vai para os Estados Unidos, prega nos Estados Unidos, prega em inglês. Outros vai para a França, prega em francês. E assim vai. Nós precisamos entender isso. O que aconteceu em Atos capítulo 2. Tá? O verso 11 aí, né? Fala, mas a um só mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-a como lhe apraz a cada um individualmente. Esse verso 11 aqui. Quem decide, quem é? Quem decide, né? Dar o dom para João, outro para Pedro. Quem é que decide? O Espírito Santo decide, não somos nós que determinamos os dons que vamos ter, meu irmão. Não é nós. O Espírito Santo capacita cada um de acordo, né, com aquele dom dele. Não é você que decide o seu dom. Ah, eu quero ir para a igreja porque eu tenho um dom de cantar. Não é você. Às vezes você vai lá no canto e as pessoas não gostam. Outros não entendem. Mas quando você fala assim, começa a pregar, aí a pessoa fala, tá vendo? Ele prega bem. Ou ela prega bem.
Não é você que decide seu dom, é o Espírito Santo que capacita você. Tá? Te ajudando, mostrando para você o rosto, o caráter de Jesus, o discernimento de Jesus Cristo. Tá? Ao lado do conceito da unidade, Paulo ressalta a diversidade também dos membros no corpo de Cristo. Muitos membros desses, disse ele, todos nós fomos batizados membros do corpo. Não é um só membro, mas muitos. Nós temos muitos membros. Todo o corpo, disse Paulo, cada um membro tem a sua utilidade. Claro, verdade, né? Desde que abre a porta da igreja, o que nós estamos colocando? Desde daquele membro que abre a porta da igreja para receber a igreja, para receber os convidados, desde aquele que faz a limpeza, desde aquele que acende a luz, desde daqueles que arruma os bancos para receber dons, todo mundo tem um dom. Desde aquele que prepara o som para aquela pessoa que vai louvar ao Senhor, dons. Aquele que fica na recepção, recebendo os irmãos, os convidados, são dons. Aquele que expressa bem a palavra de Deus na escola sabatina, dons que Deus dá. Tem diversidades, meu irmão, dentro da unidade. Tudo dons, tá? Que Deus coloca para as pessoas, tá? Mesmo aquele que acende a luz da igreja. Meus amados, eu vou dizer um negócio para vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade dentro da diversidade. Cada um na sua função. Tudo para a unidade. Tudo para a unidade. Para a unidade de quem? Dos seus filhos. Mostrar para seus filhos o caminho correto. Você sabia disso? Tá? Deus quer salvar. Essa que é a verdade, meu irmão. Seu povo, dando os dons para salvar, o maior povo possível, de santos do Altíssimo. Leia também o verso 12 aí, até o 31, onde mostra a unidade da igreja. Queridos, aqui fala assim, capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aí ele fala, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se os ouvidos disser, porque não sou, os olhos não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A palavra de Deus, né? E ele continua. Se todo fosse ouvidos,
onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouver. Se todo, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo, então? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Uma unidade com uma diversidade. Cada um na sua função. Cada membro na sua função. É assim o corpo da igreja de Cristo. E aí ele fala, ele continua. Não porém os olhos, diz a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Então, meu irmão, não tem aquele dentro da igreja que é mais fraco. Ele é necessário também. Se tem um João que discorre bem a lição da Bíblia, e tem aquele que só acende a luz, não significa que ele é menos do que o irmão João. Meu irmão, ele é útil também. Ele acendeu a luz. Ele colocou luz nas trevas, onde estavam as trevas, na escuridão. Ou seja, ele também faz parte do mesmo corpo, da igreja, que a cabeça é Cristo. Deu para você entender o que Paulo está querendo nos falar através do Espírito Santo que Deus deu para ele? Então, meu irmão, ele fala assim: pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são descorosos, revestimos de especial honra, mas aos nossos membros nobres não tem a necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, considerando muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não tenhais visão no corpo, pelo contrário, cooperem vamos lá, vira aí, os membros com igual cuidado em favor de um e dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem como ele, e se um deles é honrado com eles, todos se regozijam. Se um membro do corpo está doente, afeta todos, porque todos precisam de todos. Se um membro da igreja afeta um, afeta todos. Desde que ande no caminho do Senhor corretamente. Que tem pessoas que nem a Bíblia mesmo falou, né? O Espírito Santo é dado para quem é um ato proveitoso para a igreja. E tem pessoas que não têm um ato proveitoso para a igreja. Foi no começo. Veja só o que ele fala mais. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em seguida outro no lugar de profetas, e um terceiro em lugar de mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. Não são todos apóstolos, não.
Tem um ponto de interrogação aqui, Paulo está perguntando. Por acaso esses aí são todos os apóstolos que têm esses dons? Não. Ou todos profetas? Também não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não, também. Tem tudo um ponto de interrogação. Tem todos dons de cura? Não. Falam todos em outras línguas? Também não. Interpretam todas as línguas? Não. Não são todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Que é o quê? O amor, a benignidade, a bondade. Vamos ver. Queridos, você precisa descobrir seus dons. Quando é que você descobre os seus dons? Quando você dispõe a usá-los para Deus, em honra e glória de Deus. Aí você descobre os seus dons. Tá? Meus queridos, eu nunca pensava que teria esse dom de pregar a palavra de Deus. Nunca me passou isso pela cabeça. Mas desde quando eu escutei a palavra de Deus, desde quando eu comecei a estudar a Bíblia, a ansiedade de falar de Deus cresceu muito, muito, muito. E Deus falou, você tem um dom de falar de mim para as pessoas. E Deus te capacita outros dons ainda mais. De abrir igrejas, de formar grupos. Meus queridos, nunca pensava que eu teria esse dom de um dia falar de Deus. Tá? Mas desde o momento que eu conheci estudando a Bíblia e ouvir outros, Deus me deu esse dom, né? E com isso vem outros mais ainda. Deus quer que você procure o seu dom e deixe que o Espírito Santo faz o resto, meu irmão. O Espírito Santo te capacita, tá? Agora, o que vem primeiro é o fruto, né? Ou o dom? Claro que é o fruto do Espírito Santo, meu querido irmão. O que vem primeiro é o fruto do Espírito Santo. Tá? O dom vem na sequência, que o Espírito Santo te capacita. Tá? Quando ele implanta em você, o Espírito Santo, o dom, né? Ele implanta em você a mente de Jesus, aí você percebe os traços e o caráter de Jesus. Quais são os traços e o caráter de Jesus? Gálatas capítulo 5, meu irmão, versículo 22. O amor, a bondade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, fidelidade, benignidade, vai embora. Os traços e o caráter de Deus é muitos. Não tem fim. O amor, a paciência, a longanimidade. Olha lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Esses são os traços e o caráter de Jesus que o Espírito Santo implanta em você. Você vai tendo esses dons. Há muitos dons para você ir aprendendo. Meu querido, com isso, a edificação da igreja vai crescendo cada dia que passa. A edificação do seu corpo, da igreja, que é você, vai crescendo cada dia que passa. Um membro sabendo que precisa do outro, e não importa que o outro seja mais fraco, o outro seja mais forte, e assim vai. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu trabalho.
Assim é dentro da igreja. Desde aquele que acende a luz até aquele que prega. Cada um tem a sua qualidade que o Espírito Santo colocou. Tem pessoas que chegam na igreja, a vontade deles já é arrumando os bancos para receber as pessoas. Tem pessoas que quando vê uma pessoa entrando, eu sou um desses, é outro dom que Deus me deu. Eu gosto de cumprimentar todo mundo da igreja. Eu gosto de sair cumprimentando as pessoas. Receptividade com as pessoas. Eu me sinto mal se eu não fizer isso. Dom. Deus vai capacitando você. Vários órgãos nós temos, tudo um precisa do outro. Tem os mais fracos, tem outros mais fortes, tem os mais que as pessoas falam, sem esse nós não vive. Mas, meu irmão, olha para os pequenininhos. Sem ele também nós não vive. Porque se falta ele, vai faltar alguma coisa no outro. Um alimenta o outro. Assim é dentro da igreja. Deus se capacitando para você ter dons. E todos nós temos dons. Mas cada um é capacitado de acordo com Deus. Com o Espírito Santo. Amém? Muito bom. Um caminho, né? Ainda mais excelente. Opa! Ainda tem um caminho mais excelente. É o estudo de manhã. Um caminho ainda mais excelente. Tá bom? Vamos aprendendo, né? Com a Bíblia. Amém? Unidade por meio da diversidade. Nós vamos compreendendo cada dia que passa essa unidade dentro da diversidade. Tá bom? Nosso Deus nos capacita. Nosso Jesus nos ensina. E o Espírito Santo nos caminha. Aleluia. Bendito seja Deus. Amém? Fique com a paz do Senhor. Dá um like, dá um joia e compartilha no canal aí. Tá bom? @João Celestino 3074. Valeu, galera. Tamo junto com a palavra de Deus. Um beijo para dona Adelaide, que mora lá nos Estados Unidos, né? Sempre me manda recado aqui, né? E a todos, né? Do Japão, da Alemanha, bastante gente, né? Deus, daqui do Brasil, muitos. Glória a Deus. Vamos junto aí. Nos fortalecendo para a volta de Jesus. Tchau, pessoal. Até amanhã.